Pessoal, beleza? Meu nome é Thiago Ferreira, esse é o canal Depois do Play. Esse é mais um vídeo sobre o assunto indústria cultural. Nesse vídeo eu pretendo apresentar a vocês o conceito da expressão indústria cultural. Então eu vou explicar o que significa essa expressão de acordo com os próprios autores desse conceito, que são Theodor Adorno e Max Horkheimer, mas a partir também da interpretação de um outro autor muito importante brasileiro, dos principais especialistas, nesses autores, que é o Rodrigo Duarte, seu livro Teoria Crítica da Indústria Cultural. Por que eu vou falar de indústria cultural? Em primeiro lugar, porque é um assunto que é muito recorrente na boca dos músicos. Talvez não seja utilizado essa expressão indústria cultural, mas a ideia está implícita, que é justamente quando as pessoas elas falam de produtos artísticos, de obras de arte que têm uma qualidade inferior, porque essa qualidade então ela foi feita sob a demanda do mercado. Então a arte, a música, ela é feita de uma forma padronizada, é feita de uma forma então seriada e atende interesses econômicos. E quando isso acontece, a qualidade artística ela diminui. Então, muitas pessoas falam assim, bom, tem música popular, que música popular é uma música mal feita, ou então tem músicas que são melhores porque elas não se dobram a esses interesses econômicos, então os artistas eles podem demonstrar melhor a sua capacidade. Uma outra coisa também que é muito frequente é falar assim, bom, tem artistas que não têm talento nenhum, são artistas que não têm capacidade técnica para atuar, mas mesmo assim esses artistas eles estão nos holofotes, eles ficam famosos, têm uma carreira de sucesso porque tem todo um conjunto de forças econômicas que colocam ele nos palcos, que enfim dão alguma visibilidade para esse artista. Esse conceito, na verdade, ele é muito mais do que eu acabei de falar. Isso é diminuir muito o que é a indústria cultural. Na verdade, a indústria cultural ela faz o conceito de indústria cultural permite a gente pensar de uma forma mais elaborada em relação ao quê? Em relação à atividade artística, a produção da arte num determinado contexto histórico, social e a sociedade mesmo, Como que ela funciona, qual que é o estágio de desenvolvimento dessa sociedade, ou também, se você preferir, o lado objetivo das relações entre as pessoas, as relações no mundo da economia e tudo mais, e a subjetividade das pessoas, como que as pessoas pensam, como que as pessoas interpretam a realidade. E daí eu não estou me referindo só ao artista, eu estou falando tanto do artista como também dos consumidores de arte. Eu vou apresentar esse conceito, mas eu vou aproveitar a deixa aí para falar para vocês o seguinte. Por ser muito longo esse conceito, eu vou fazer três explanações, 3 momentos do que significa esse conceito, e tem outros 4 ainda que eu vou deixar de lado. E se você quiser que eu fale sobre esses outros 4 conceitos, você deixa seu comentário aqui no canal, se inscreva no canal, para que a gente possa continuar essa conversa, beleza? E também falem o que vocês estão achando do vídeo, tá certo? Eu vou falar então dessas 3 primeiras partes do capítulo Indústria Cultural, o esclarecimento como mistificação das massas, que é o nome completo do capítulo. As primeiras partes são a produção de mercadorias culturais. A segunda parte é o robista, um nome esquisito, mas que eu vou explicar depois. E a terceira parte é a origem histórica no capitalismo liberal. Antes de eu falar dessas partes, eu vou só falar então o que é, em poucas palavras, uma indústria cultural. A indústria cultural é o seguinte, uma explicação muito abreviada é um ramo da atividade econômica que foi industrialmente organizado na fase do capitalismo monopolista e que tem as suas origens históricas no capitalismo liberal. Bom, o que significa tudo isso que eu falei? Uma coisa muito simples. A indústria cultural é um ramo de atividade econômica como qualquer outro. Mas é um ramo de atividade econômica que está subordinado à indústria mais poderosa, que é a indústria, por exemplo, capitalismo financeiro, essas grandes indústrias de matérias-primas, de energia, enfim.
esses ramos de atividade econômica, eles ditam o que é para ser produzido culturalmente e o que deve ser consumido do ponto de vista da arte, do cinema, para que as pessoas também consumam essas outras mercadorias que são produzidas, como por exemplo, itens de alimentos, enfim. Como que as pessoas elas precisam ter uma preparação, vamos dizer assim, para que elas consumam determinadas mercadorias e se conformem com esse consumo. Então, gente, o uso instrumental, vamos dizer assim, da cultura. Se é possível dizer isso. Então, você transformar a cultura num instrumento outro que não daquele que é de você ter fruição, daquele que é de você ter prazer, ter deleite com a arte. Não, a arte ela não tem mais essa função. A função é ela se subordinar a uma totalidade que é a totalidade do que o capitalismo ele produz. O que é então a produção de mercadorias culturais? Bom, produção de mercadorias culturais é uma parte que os autores eles vão falar de como que o consumidor ele não tem a opção realmente de consumir nenhum item. Por quê? Porque eles estão escrevendo em pleno capitalismo monopolista, que é o seguinte: capitalismo monopolista é um conglomerado, é o que eu já tinha falado de certa forma, um conglomerado econômico. Então, várias empresas elas se unem, fazem um trust, e esse trust ele acaba eliminando a concorrência. Então, já não é aquela fase liberal do capitalismo concorrencial, é um capitalismo que é totalmente consolidado, e as empresas mais poderosas elas acabam se unindo forças para ter lucro e para determinar todos os rumos da sociedade, inclusive os rumos da política. Então, quando a gente fala, por exemplo, do nazismo, a gente está falando de um capitalismo monopolista também. Por quê? Porque o capitalismo funcionava com muita força durante esse período, né, do nazismo, em que não havia concorrência. As pessoas eram obrigadas a consumir determinados produtos sem saber que estavam sendo obrigadas. E por quê? Porque havia a aparência, né, de concorrência, mas na verdade tudo estava subordinado a interesses desses grandes empresários, né, dessas grandes forças econômicas que uniram esforços. E na cultura isso tem um impacto também. Por quê? Porque para que as pessoas elas se convençam disso, para que elas se conformem disso, é necessário então que elas tenham uma preparação ideológica, se você preferir, mas uma preparação no sentido de como que elas interpretam o mundo, como que elas se relacionam com o mundo em que elas vivem. Então essas pessoas, elas ao consumir essas mercadorias culturais, elas também consomem um modelo de vida, um estilo de vida, elas consomem um modo de existir, que está plasmado nas mercadorias mesmas. E com isso, essas pessoas passam a se compreender de uma forma outra. Por exemplo, no capitalismo monopolista, então as pessoas elas tendem, né, a rejeitar a sua dimensão biológica, do seu corpo biológico, para justamente se entenderem como pessoas que apenas consomem produtos pela razão delas. E essa razão é uma razão que se sobrepõe às necessidades físicas, biológicas que elas têm. Isso é um argumento bastante complexo, mas indica o seguinte: indica que as pessoas elas deixam de ter uma liberdade e nem suspeitam disso. Elas pensam que elas mesmas estão tendo uma certa liberdade de escolha, de autonomia dos produtos, quando na verdade quem determina a distribuição do consumo das mercadorias são essas forças econômicas que se reuniram e fizeram esse trust, esse conglomerado, etc. Mas a propaganda, né, enfim, não só a propaganda, mas as artes mesmas, elas têm um papel fundamental nisso. O papel de fazer com que as pessoas se conformem àquela realidade. Então, se você sempre ouve uma música, que ela é sempre igual, a sua tendência vai ser rejeitar outras músicas que não têm a mesma dimensão, a mesma forma. Você vai rejeitar o novo, você vai sempre se acostumar
a um padrão. E esse padrão que acontece na música, você desdobra isso também para outras áreas da sua vida. Então você também não vai rejeitar o novo em outras artes, em outros relacionamentos. Assim como no capitalismo a concorrência ela acaba, na cultura a concorrência não é que tem concorrência na cultura, mas a diversidade ela acaba. E de uma forma ainda pior, por quê? Porque a diversidade acaba, mas a aparência é de que ela existe ainda. A aparência é que você tem a possibilidade de escolha, quando na verdade há uma homogeneização das possibilidades culturais. Tanto do ponto de vista de quem consome uma mercadoria, como também de quem produz essa mercadoria. E daí a gente entra na segunda seção, que é o robista, que é o Freizeitler, né? Então Frei em alemão, né? Liberdade, Zeit é tempo. O robista significa aquela pessoa, né, que tem um hobby, obviamente, e a pessoa que tem o hobby é aquela pessoa que tem um tempo disponível para consumir a cultura, ou para existir na cultura. Pois bem, nessa parte do texto, então, o Adorno e o Horkheimer, eles começam a destrinchar esse mecanismo, não um mecanismo, mas esse processo de cognição que as pessoas têm para consumir determinadas mercadorias. Porque o Kant ele diz o seguinte, esse grande filósofo que foi Immanuel Kant, ele diz o seguinte, ele entende que a atividade do conhecimento das coisas se separa em duas esferas, vamos dizer assim, que são as seguintes: o mundo sensível, que é o mundo empírico, o mundo das coisas que existem objetivamente, e os conceitos puros do entendimento. Então existem as intuições empíricas e as categorias do pensamento, que são conceitos puros que independem dessa realidade exterior. Ou seja, você não adquire do mundo externo a capacidade de conceituar algo, de interpretar algo, de decodificar algo. Então essa multiplicidade que é o mundo como ele existe, ele é interpretado de uma determinada forma pela razão. E então esse processo de conhecimento é justamente o de dar uma ordem a esse caos que é essa multiplicidade do mundo em que nós vivemos. Pois bem, o que diz o Kant? Ele diz que entre uma coisa e outra, né, entre esse mundo sensível e esses conceitos puros, existe um elemento mediador. Né? Por quê? Porque essas duas coisas elas não se unem de modo algum. O conceito puro do entendimento, ele de modo algum ele pode se relacionar diretamente com o mundo sensível. Porque uma coisa é as coisas como elas são, e outra coisa são os conceitos dessas coisas. Agora, como que se aprende a você aplicar uma regra geral aos casos particulares? É isso que é o esquematismo. O esquematismo, então, ele faz com que as pessoas elas possam interpretar essa realidade múltipla com os seus conceitos. Não adianta você só saber determinadas classificações e não saber adequar ao mundo empírico. Você precisa saber justamente fazer essa relação de uma forma apropriada em cada caso particular. E é isso que é o esquematismo, é aquilo que denota um conhecimento mais rigoroso da realidade que se vive. O Adorno e o Horkheimer, eles dizem que a indústria cultural ela rouba o esquematismo, que é esse elemento mediador, das pessoas. Por quê? Porque a indústria cultural já entrega tudo pronto, tudo decodificado. Não há nada mais para se classificar. Não há nada mais para se interpretar. Então as pessoas elas perdem essa capacidade de fazer esse exercício do pensamento, de aplicar regras gerais a casos particulares, de saber diferenciar. Então isso tem uma implicação, que é justamente a seguinte: quando as pessoas elas pensam ser muito eruditas porque elas reúnem muitos dados, muitas informações, e com isso elas julgam ter a razão absoluta sobre qualquer coisa, elas não estão, na verdade, conseguindo aplicar esses esquemas, né, o esquematismo, aos objetos sensíveis, ou seja, a realidade em que elas vivem. Em outras palavras, elas já têm todo um discurso pronto, que não foi elas que fizeram, foi justamente essa indústria cultural que pré-formou, que elas simplesmente aderem a esse discurso e reproduzem de uma forma irrefletida.
E a terceira parte que eu prometi que eu iria falar para vocês, que é essa origem do capitalismo liberal, é justamente o fato de que a indústria cultural ela apresenta um mundo de possibilidades como na fase do capitalismo liberal. Então, no capitalismo liberal havia concorrência, né? Havia, né, esse jogo entre oferta e procura e havia então uma liberdade, uma certa liberdade concorrencial, né? Empresas competiam entre si e as pessoas escolhiam aquilo que era melhor para elas. O que acontece com a indústria cultural? A indústria cultural ela vai preservar essa aparência de liberdade, essa aparência de escolha nos produtos e ao mesmo tempo ela vai eliminar o novo de qualquer que seja a mercadoria cultural que ela produz. Então o que a indústria cultural faz é justamente adequar, né, nesse esquematismo, a percepção de que existe uma possibilidade de escolha sem a qual as pessoas elas não se conformariam a uma determinada realidade. Então é importante para você ser conformado à realidade, você ter a ideia de que você é livre, quando você não é livre. Isso dá um certo alento, uma certa compensação. Agora, você não é livre no capitalismo monopolista para fazer nada. E a indústria cultural também não te dá liberdade. Ela não dá a liberdade de consumir nenhuma mercadoria cultural. Então é necessário que as pessoas se conformem ao que já existe, ao já existente. E a indústria cultural ela vai se ocupar justamente de eliminar qualquer tipo de novidade dos próprios produtos para que as pessoas não desejem novidade alguma. Para que elas sempre se conformem ao já existente. As mercadorias como elas já existem. Quando você elimina desse campo, né, desse mundo, desse universo, o diferente, né, aquilo que causa algum tipo de estranhamento, daí se tem uma certa dominação, se tem uma certa capacidade de padronização. Então as pessoas são padronizadas tanto do ponto de vista do pensamento, né, elas pensam algo muito semelhante uma em relação às outras sobre aquilo que elas consomem, como a própria produção das coisas mesmo, elas são padronizadas, inclusive na música. Então a música e o cinema são grandes indícios de que não existe essa liberdade. E por quê? Porque então a música, como estudou Adorno na indústria radiofônica, ela é feita de uma forma padronizada e o cinema também, ele é uma espécie de prolongamento da vida das pessoas nas telas. Elas vão experimentar diversas sensações diferentes, mas que em nada vão alterar o pensamento delas em relação à realidade. Então, o próprio cinema já vai conformar a visão das pessoas a uma determinada realidade. É ele mesmo que vai se apropriar desse esquematismo, é ele mesmo o cinema que vai fazer com que as pessoas olhem a realidade de uma determinada forma, para que assim que elas saiam das salas de cinema, elas reproduzam aquilo que elas já faziam, que é ter uma obediência, ter um trabalho incessante e se conformar com isso. Tá bom, pessoal? No próximo vídeo, então, eu vou falar sobre o que é a música leve. Um abraço.